O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Ministério da Fazenda terá um assento no Conselho de Administração da Petrobras. Silveira confirmou a decisão após a reunião de mais de 3 horas com o titular da pasta, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. Também participaram do encontro o presidente Lula, o presidente da estatal Jean Paul Prats, além de diretores da empresa. Ao final da reunião, Haddad falou com a imprensa sobre os dividendos da Petrobras. Tô curioso, vamos ouvir? No nosso orçamento, o que consta são os dividendos ordinários. Já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Está numa conta reservada de remuneração de capital, cuja destinação é a distribuição, e o quanto e o como e o quando vai ser julgado à luz das informações. Daqui a pouco vamos debater isso aí. Já Alexandre Silveira negou qualquer possibilidade de demissão de Jean Paul Prats da empresa estatal. Acompanhe. Mais uma grande especulação. Eu atribuo as duas questões que houveram desde sexta-feira da reunião do Conselho e também essa saída do atual presidente a meras especulações que não fazem bem ao Brasil. Que não, em nenhum momento isso foi cogitado. Olha, não é fácil. Quando já tem que negar que vai demitir é porque a situação está complicada. E ontem, numa entrevista ao SBT, o presidente Lula disse que a Petrobras precisa pensar nos 200 milhões de brasileiros. O que é isso? Que são donos e sócios da empresa estatal. E não apenas os acionistas, abre aspas. Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado é um rinoceronte, é um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele, nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Fecha aspas. Ricardo Rosso, última vez que eu vi isso foi lendo O Capital de Karl Marx. Depois, na sua reprodução distorcida na Revolução Bolchevique, comandada por Lenin e sucedida em 1924 pelo sanguinário Stalin. Esse horror ao mercado me assusta. Porque todos os países que adotaram o regime capitalista, o regime da livre iniciativa, o regime da desregulamentação, o regime do estímulo à economia de mercado, deram certo. E aqueles que adotaram controle da propriedade privada, dirigismo da economia, como estamos vendo, levaram ao que hoje vemos, a falência da União Soviética, a China de Mao Tse-tung, a Coreia do Norte, onde os coreanos passam fome. Aí você compara com a Coreia do Sul, compara a China de Mao Tse-tung com a China de capitalismo de Estado do Xi Jinping, a União Soviética com uma Rússia capitalista hoje, embora com um governo ditatorial, o Muro de Berlim separando a Alemanha, Berlim Ocidental de Berlim Oriental. O muro era para impedir o quê? Que o Ocidente fosse para o Oriente ou o contrário? Então, Cuba, o regime como está Cuba hoje, e a economia norte-americana. Então, essa questão de horror ao mercado, em primeiro lugar, me assusta. Segunda coisa que me assusta é dirigismo da economia, interferência política. E o terceiro é a questão do monopólio. Você quer baratear o preço do combustível? Abre a concorrência. Deixa vir aqui as grandes exploradoras de petróleo, refinarias do mundo inteiro, privatiza a Petrobras. Ah, mas aí vai pagar mais caro o combustível. Não, se tiver concorrência vai pagar mais barato. Quando você paga mais barato artificialmente, nós estamos pagando através de impostos. Então, como é que é essa frase? Quer dizer, despencam as ações da Petrobras. Ontem teve uma rápida recuperação de 4%. O presidente faz uma nova fala de improviso. Cai novamente as ações, a União tem quase 30% do capital remunerado da Petrobras, está sofrendo um enorme prejuízo. Afinal de contas, se a empresa pública e a sociedade de economia mista é para atuar em regime de liberdade econômica da mesma forma que empresas privadas, onde cabe esse tipo de dirigismo na economia? Estou preocupado com essa visão neossocialista
que estamos presenciando no governo. É preocupante, Capês. Eu nunca vi um cidadão de um país comunista socialista fugir para um país capitalista. Eu só vejo o oposto. Só vejo o oposto. Pessoas morrendo. Inclusive, tive a oportunidade de ir a Cuba, conhecer pessoalmente a realidade daquela ilha, que é uma ilha linda, que tem um povo maravilhoso, mas que vive um regime desgraçado e as pessoas se jogam ao mar tentando chegar nos Estados Unidos de qualquer maneira. A intervenção do governo federal na Petrobras é um equívoco muito grande. Nós já vimos esse filme e não deu certo. Toda vez que há um movimento mais acentuado nesse aspecto, a empresa perde bilhões de valor de mercado. O que vale lembrar também aqui, é muito importante a gente ressaltar, que a Petrobras não é uma empresa estatal. Quer dizer, controle de 100% do governo. Não é, isso é uma falácia, isso é um discurso, isso é uma mentira que contam por aí. O governo tem, das ações ordinárias da Petrobras, 50,26%, e por isso ele tem o controle do Conselho Administrativo. Ponto. Do capital da empresa, pouco mais de 36% é do governo. Então, quando a empresa perde dinheiro, valor de mercado, o povo brasileiro, que é dono desses 36% do controle de capital da Petrobras, também perde. O Tesouro Nacional também perde. Então, é um movimento muito equivocado que o governo federal faz quando dá esses acenos socialistas, neossocialistas, como o Capês falou aqui, com relação a uma empresa de economia mista, como é a Petrobras, que é regida pela Bolsa de Valores aí, cada um cidadão que queira comprar partes da Petrobras pode o fazer. Wilson Pedroso, o Brasil está sob a vigência de um regime neossocialista de interferência política na condução dos negócios da administração pública? Aparentemente sim, né, Capês? Porque a Petrobras não é a primeira empresa que o governo tenta fazer intervenção. Se vocês forem lembrar, há 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, nós tivemos a questão da Vale do Rio Doce, que o governo tentou entrar com intervenção, entre aspas, para colocar o Guido Mantega como presidente. Ou seja, é na Vale do Rio Doce, é na Petrobras, e se fala muito dos dividendos. 40 bilhões de dividendos iriam ser distribuídos e agora estão numa conta específica. Sabe quanto perdeu de valor de mercado ontem com uma única fala do presidente Lula? 55 bilhões. Ou seja, os dividendos de 40 e a perda de mercado de 55 bilhões. Sabe qual é o desespero do governo? Porque a aprovação do governo, na maioria das pesquisas, o mau humor da reprovação já está maior do que a aprovação. E não sou eu que estou falando. Pergunta para a dona de casa que cuida da sua família e faz mercado. A carne está mais barata. Mas pergunta o arroz, pergunta o feijão, pergunta o açúcar, pergunta o café. Todos aumentaram. E eu não estou falando, põe na internet, tem os valores de quanto aumentou cada produto desse da cesta básica do brasileiro. E é esse o mau humor, porque muita gente às vezes fala em eleições. Como é a eleição? Economia é governo federal, segurança é estado e zeladoria é município. Então a economia vai mal, cai no colo do governo. E é esse o desespero, manter os preços da gasolina na mão forte de governo, na intervenção, achando que os produtos não vão subir. Os produtos já estão subindo, não é segurando a gasolina. Não é segurando a gasolina, não é fazendo intervenção numa empresa mista, perdendo em um dia 55 bilhões e deixando ela à mercê de especuladores. Olha quanta gente ganhou dinheiro. Ontem em baixa, 10% em baixa. Imagine quantas pessoas ganharam dinheiro com isso, que deve dar um valor muito parecido com os dividendos que estão lá guardados para distribuir, para discutir, para não aumentar o preço da gasolina. Então, Capês, desculpa, intervenção não deve ser feita em empresa pública mista. Quer fazer intervenção, faz no Ministério. E, Capês, só um detalhe, tem briga política também, tem briga política. O ministro Alexandre Silveira não deu destaque, mas ele está em briga, em colisão com o presidente Jean Paul da Petrobras. E o que ele fez agora? Se abraçou na tese do Lula justamente para prejudicar o presidente da Petrobras e tentar derrubar ele.
Guilherme Mendes, eu acho que os Pedroso estão um pouco bravos hoje. Não tô bravo. Ele até jogou a caneta, você viu? Tô bravo. Tá muito louco. Bravo. Hein? Tô fazendo... Agora eu quero fazer o contraponto também. O tio tá nervoso. Tá nervoso? Muito Nossa, nervoso. Nunca vi ele assim, o homem tá... E eu não sei em que mercado que você tá indo, mas a realidade não é essa, me desculpe. Basta o cidadão ao posto de gasolina ver quanto está hoje o álcool e a gasolina. Arroz e feijão. Vê o valor. Aí vai no mercado e olha o preço do leite, olha o preço da carne. Muito disso se deve à queda dos combustíveis. Por quê? Dentro da nossa matriz logística, infelizmente, o transporte rodoviário é a principal forma de movimentação das mercadorias. E o transporte rodoviário é impactado diretamente... Diga lá. Diretamente, só para concluir. Só ele quer falar, Guilherme? Só ele fala. Só ele fala. Aqui, ó. Deixa ele falar. Daqui aumenta, ó. Feijão 13%, arroz 5,tanto%. Sim, nós estamos vivendo duas guerras que impactam a economia mundial de uma forma não foi igual. Que não tem aumento. Não, ninguém falou que não tem aumento. Eu disse que tem aumento, mas esse aumento não é linear como você está falando. Alguns produtos sobem, outros produtos caem. Dinâmica do mercado, normal, oferta e procura. E você sabe muito bem que quando você tem tempos de guerra, a economia tende a ter um processo inflacionário. Por quê? Porque as relações não estão normais. Agora a culpa é da Ucrânia? Não, também. A Ucrânia é um dos principais exportadores de fertilizantes. O agronegócio brasileiro sofreu muito com isso. Você sabe bem do que eu estou falando. Agora, a questão da energia e a questão da Petrobras, o movimento do governo é acertado. Não interferir, mas por tratar a questão energética como uma questão estatal. A energia não é um produto qualquer. Você veja o que vem acontecendo na Europa, que simplesmente delegou o tratamento do gás, a matriz energética ao mercado e hoje sofre muito. Haja visto que a Europa vem passando de não poder tomar uma atitude mais séria em relação à Rússia, porque se a Rússia fechar a torneirinha do gasoduto, todo mundo morre de frio. Então, quer dizer, energia é problema estatal, é setor estratégico. Não podemos tratar a energia, e aí a gente fala especificamente da Petrobras, como um produto qualquer. E digo mais, o acionista que se dispõe a colocar o seu dinheiro em papéis da Petrobras, ele sabe disso. Ele sabe que ele vai investir numa empresa que não vai falir, ele sabe que vai investir numa empresa que a demanda é permanente e constante, ele tem ganhos e perdas por isso. Não acredita na Petrobras? Não há problema. Entra lá na Bovespa, você tem uma série de papéis para investir o seu dinheiro. Agora, é isso que o pessoal fez ontem, né? Inclusive. Fez ontem e quem fez ontem e comprou hoje está feliz, porque as ações preferenciais agora estão subindo, neste momento, 3,5%. 3,5%. Espera acabar o dia. Vamos esperar. Então, olha, a gente não pode só... Tem outras declarações presidenciais. A gente só não pode achar que uma empresa que originalmente foi construída com o dinheiro de todos os brasileiros, é sim uma empresa estatal, é sim uma empresa estratégica, pode ser tratada como uma empresa qualquer. O governo tem que intervir, o governo tem que proteger o patrimônio dos brasileiros e tem que nos garantir segurança energética. Essa é a expressão. Muito bem. Eu gosto do Linha de Frente por isso. São duas posições diferentes e são posições, eu não diria ideológicas, mas são posições de conceitos de vida, conceitos políticos. O Guilherme defende uma posição que é uma posição que muita gente defende também, que deve haver um domínio da União sobre setores estratégicos. Eu, particularmente, sigo na linha que vem dando certo, que é inaugurada por Adam Smith, os conceitos de Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações. Eu sou a favor de privatizações, eu sou a favor de livre concorrência, eu sou a favor de baixar os preços, não por injetar recursos públicos e com isso punir o contribuinte, sou a favor de baixar os preços, estimulando a concorrência, a entrada de outros mercados aqui que vencem melhor, que vence aquele que é mais forte. O Brasil já não está mais engatinhando. Na indústria automobilística foi assim. Quando entraram as outras empresas, quando houve concorrência, saímos daquelas carroças e melhoramos os nossos automóveis, os nossos veículos. Então, eu particularmente discordo do Guilherme Mendes, mas vê que ele articula com muita inteligência. Não é a minha posição. E mais, o que está preocupando, meu querido Cristiano Vilela, é que há uma tendência de interferência. Nós tivemos o atual governo tentando interferir na autonomia do Banco Central, interferindo agora, a meu ver, equivocadamente na Petrobras. E veja o que aconteceu. Hoje, Cristiano, queria que você comentasse, hoje,
Pode colocar no ar, Alemão? Então põe no ar. Esta aqui é a carta renúncia, hoje apresentada por um conselheiro do Conselho de Administração da empresa Vale, renunciando ao seu cargo em razão de interferência política, novamente na Vale, em que soubemos que há gestões do governo para colocar na presidência Guido Mantega, que foi o idealizador da nova matriz econômica do governo Dilma Rousseff, que literalmente quebrou o país. É esse tipo, Cristiano, voltando agora com o Vilela, que nós estamos colocando. Essas conduções político-ideológicas, por interesses, às vezes partidários, eleitorais, acabam redundando em dano econômico e penaliza a população mais vulnerável. Olha, Capês, eu concordo com o que você está dizendo, claramente, discordo da posição do Guilherme, porque eu vejo alguns pontos. O primeiro deles, que hoje, quando se fala de Petrobras e de Vale, são duas empresas que não são públicas. A Petrobras, especialmente, por mais que tenha sido originalmente constituída como uma empresa pública, ela já não é mais. Hoje é uma empresa de economia mista, onde o governo ele é apenas um dos sócios dessa empresa, o sócio majoritário, o sócio controlador. Mas a Petrobras tem tem milhares de acionistas que são pessoas físicas, como eu e como você que está nos assistindo. Então, é importante a gente ter a regra clara. Hoje é uma empresa de economia mista. Hoje o governo não pode fazer o que quiser com a empresa. Hoje, uma fala de um dirigente do governo, uma fala desastrosa como essa que foi feita, ela faz com que a empresa perca bilhões de dólares. Você vê, e aí é interessante a gente analisar essa questão de dinheiro, viu, Capês? Porque, veja bem, nós estamos falando de uma perda o Wilson colocou bem, de 50 bilhões por 55 bilhões por conta dessas falas desastrosas. Na Vale, a perda da Vale ao longo do ano de 2024, por conta dessa tentativa do governo de colocar o Guido Mantega na presidência da Vale. Olha o absurdo. Então, por conta disso, a Vale já perdeu 48 bilhões de reais do valor de mercado. Com essa política feita agora de reter os dividendos, o governo federal deixou de arrecadar em impostos 12 bilhões de reais. Às vezes a gente fala esse monte de número, não fica claro para as pessoas o que de fato significa isso. Sabe qual foi o orçamento do Plano Nacional de Segurança Pública, que foi lançado ano passado? 900 milhões de reais. 700 mais 200 que foi redirecionado dá 900 milhões de reais. Ou seja, só o que o Brasil perde de arrecadação, ele é mais do que 10, 15 vezes mais o valor que é gasto pelo Brasil no Programa Nacional de Segurança Pública, que é hoje uma das principais chagas que o Brasil tem. Então, é importante a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Não pode, e quando se trata de questões de mercado, questões corporativas, não se pode vir com falas desconcertadas. Tem que se ter a exata visão do que é um presidente da República, do que é um ministro de Estado, do que é um presidente de uma empresa do porte da Petrobras. É fundamental que o Brasil passe a seguir com ordem e com segurança jurídica, porque sem ordem e sem segurança jurídica, afugenta investidores e quem paga a conta disso tudo, com certeza somos nós, a sociedade. O Capês. Nós estamos com o Luca Bassani, Wilson. Nós estamos com o Luca Bassani aguardando para entrar agora com uma notícia importante. Eu vou dar 20 segundos para você e 20 segundos para o Guilherme Mendes. Daqui 40 segundos nós entramos com o Luca Bassani. Prestigiar as pessoas que nos prestigiam. No chat aqui, arroz R$40, feijão R$12, batata R$9. E a pessoa fala, nunca paguei tão caro pelos produtos no supermercado. Muito bem. Linha de frente também é utilidade pública, você está aí com os preços dos produtos. O que você quer falar? Tem 20 segundos aqui. Não, é engraçado só ver essa posição da Vale, do diretor da Vale. Quando a Vale causou a tragédia de Brumadinho e Mariana, não teve nenhum diretor se demitindo. Então, quer dizer, isso é muito engraçado, né? E na hora de socializar as perdas, até hoje quem arcou com os custos daquela tragédia de reconstrução são o governo de Minas e o governo federal. Então, quer dizer, nos seguramos os dividendos e na hora dos prejuízos socializamos e passamos para o governo. É assim que a privatização sem concorrência funciona.
Agora, só para que ele tocou no assunto, o site está no Estadão, / Economia Negócios. Conselheiro da Vale renuncia alegando manipulação no processo sucessório, desonestidade na escolha do novo CEO. Fala do conselheiro, comentário aqui do Guilherme Mendes.